Apocalipse capítulo 4 e 5 falam sobre a exaltação de Jesus ou sobre o juízo? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sei que muitos estão curiosos e ansiosos para saber mais sobre o tema que eu estou pretendendo gravar, né? No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre a base de como ler o livro e de acordo com como você lê o livro, as interpretações elas mudam. E estou aqui a defender o que a Igreja Adventista pensa sobre a leitura do livro do Apocalipse. Ele é um livro, como eu falei, que não pode ser lido de forma linear e existem blocos que repetem assuntos, tá certo? E um problema central nessa interpretação futurista é dizer que o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro está falando sobre o juízo. E se você interpretar dessa forma, os selos também serão interpretados de forma diferente, as trombetas também, e assim por diante. É um efeito dominó na interpretação profética. Agora, vamos tentar analisar e ver realmente se o capítulo 4 e 5 está falando sobre o juízo, tá certo? Na minha opinião, eu não vejo ali juízo, mas eu vejo o momento em que Jesus foi exaltado no céu após o ano 31, após a sua ressurreição, tá certo? Mas muitas pessoas estão pedindo aí bibliografia, autores, e eu vou colocar aqui os autores e espero que vocês leiam sobre o assunto, né? Não fique ouvindo apenas uma pessoa. O estudo que fiz aqui, eu comparei vários livros, e aqui é uma dica para você, né? No conselho, na multidão de conselho, a sabedoria, isso é um princípio bíblico. Então estude vários autores, pessoas que pensam diferente, e aí você vai chegar numa conclusão, tá certo? Então eu vou apresentar aqui para vocês o que a igreja hoje acredita ser a interpretação mais próxima da Bíblia, tá certo? Do capítulo 4 e 5. Então, vamos lá. Então, amigos, vamos tentar ver aqui algumas evidências internas. Quando eu falo internas, eu estou falando da própria Bíblia, se ela tem algum apoio para dizer que não é juízo e que é exaltação, ou seja, entronização de Jesus no santuário celestial, certo? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui a minha canetinha, beleza, e vamos avançar então. Então, evidências internas. O problema aqui é que muitas pessoas confundem, ou talvez de uma forma simplória, confunde a interpretação do depois destas coisas, ou depois disto, que no grego é o metatauta, tá certo? Eu vou falar aqui de uma forma bem resumida, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo um artigo publicado aí pelo pastor Eleazar Domini, para você entender de forma mais exaustiva o uso do metatauta no livro do Apocalipse, certo? Então vamos lá. O que seria então depois destas coisas? O que é isso? Será que está falando do que ali? Porque no capítulo 3, 22 falou sobre as igrejas, e aí como a gente interpreta as 7 igrejas como períodos históricos, então quer dizer que a última igreja, após a última igreja, é que começa então as cenas do capítulo 4. Será? Vamos ver então. Que coisas? Acontecimentos cronológicos ou outra visão? E aqui a gente tem que pensar bem. Perceba o seguinte, João não está vendo a interpretação, João está vendo blocos de visões. Ele vê visões, Deus revela para ele aquelas imagens todas, então são blocos de visões, tá certo? Não são as interpretações, nós que pegamos esses blocos de visões e as interpretamos, tá certo? Então quando João viu aquela mulher vestida do sol, ele viu realmente a mulher daquele jeito, tá certo? E agora nós pegamos esses símbolos e trabalhamos com a interpretação bíblica para entender o que Deus queria transmitir para nós, tá certo? Nem sempre João entendeu as visões, assim como Daniel. Daniel tem coisas que ele entendeu e tem coisas que ele não entendeu. A mesma coisa com João, tá certo? Muito bem. Então, seria acontecimentos cronológicos ou uma outra visão? Eu defendo, e a maioria, as pessoas que eu tenho lido, né, a maioria das pessoas que eu tenho lido, está falando de uma outra visão. Metatauta, que eu depois disso, ou seja, eu tive essa visão, agora eu estou vendo essa outra visão. Não está falando, aconteceu isso, vai acontecer isso, né, já interpretando, e depois disso vai acontecer isso, tá? Então entenda aí o seguinte, está falando de blocos de visões. Como defender isso? Vamos lá. João está vendo então blocos de visões e não acontecimentos.
Ele vê símbolos e imagens que ilustram eventos escatológicos do presente e futuro de sua perspectiva. Logo, depois dessas coisas, se refere ao início de uma nova visão. No caso do capítulo 4, a visão que estava na Terra se desenrola agora onde? No céu. Tá? Continuando aí nosso pensamento. Então vamos lá. O metatauta, ou depois dessas coisas, ou depois disso, quando é associado ao verbo ver, o verbo eidon, então olha só, quando tem metatauta junto com o verbo eidon, que significa ver, vai indicar o início de uma nova série de cenas apresentadas em uma nova visão, e não uma série de eventos cronologicamente posteriores às cenas anteriores, apresentadas na visão precedente. Então, quando tem metatauta e vem logo em seguida um verbo, no caso aqui o verbo ver, eidon, está falando de visões. Vocês vão ver que quando não vem associado a um verbo, só vem depois dessas coisas, aí sim podemos entender claramente que é um assunto cronológico. Como provar isso? Vendo as evidências internas dentro do livro, né? Então vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui o capítulo 7, verso 9. O capítulo 7 eu falei que é um parênteses, né? E muitas pessoas nos comentários aí falaram que não é um parênteses, é um acontecimento que está ali entre o sexto selo e o sétimo selo, certo? Então veja, ele está falando sobre os selos, mas depois diz o seguinte, ó, depois disso olhei, olha aqui o verbo eidon, né? E diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Aqui você vai ver é muito nítido, é uma outra visão, é um outro aspecto, não tem nada a ver com continuidade, tá? Não tem nada a ver com continuidade. Está falando de uma outra visão, tá? Quer ver uma forma mais clara aqui? Está no capítulo 15. Vou até pegar minha Bíblia aqui, ó. Capítulo 15 de Apocalipse, verso 5. Você vai ver o seguinte: o capítulo 14 está falando sobre as três mensagens angélicas e tal, mas no final do capítulo 14, nós temos aí a ceifa e temos a vídima. A ceifa falando das pessoas que serão salvas, né? E a vídima, aqueles que receberão a cólera de Deus. Quando você vai no capítulo 15, diz assim o início, olha só, no início. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com esses se consumou a cólera de Deus. Aí verso 2, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus. Então veja, no início do capítulo 15 está falando que estão vendo os salvos, né, diante do mar de vidro. É a mesma cena do capítulo 4 e 5, que fala do trono, mar de vidro e tal. Então os salvos estão lá, os vencedores da besta. Agora perceba o seguinte, João está vendo então os salvos lá, só que o verso 5 diz o seguinte: depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham as 7 flagelos saíram do santuário, vestido de linho puro e resplandecente, cingido ao peito, com cintas de ouro. Enfim, ali começa a ser derramado as 7 pragas. Espera aí, se o metatauta eidon, ele fala sobre eventos cronológicos, então nós temos um problema aqui. Qual é o problema? Porque primeiro ele diz que ele viu os salvos no céu. E aí depois ele vê os 7 anjos derramando as pragas. Então, peraí. Nós cremos que os salvos só estarão no céu depois do quê? Das 7 pragas. Estão percebendo o detalhe aí? Então, depois disso, olhei, metatauta, edom, está falando sobre visões, blocos de visões, e não de acontecimentos cronológicos. Porque aqui é inviável acreditar que os santos estão no céu e depois começa a cair as pragas. Não, as pragas elas vão cair e os justos irão para o céu depois que as 7 pragas caírem. Estão percebendo o que eu estou querendo dizer? Então, metatauta edom está referindo a visões. João está vendo visões, ou seja, depois que eu vi essa visão, eu vi essa visão. Entende?
Então não está falando de evento cronológico, mas de visões. Agora, olha só a diferença. Quando nós vamos usar metatauta sem o verbo. Deixa eu tirar aqui. Ó, no capítulo 9, verso 12, aparece aqui, ó. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. Esse estão por vir também é usado aí a sentença metatauta. Aqui nós percebemos o seguinte, que aqui é um evento cronológico, tá? Cronológico, ou seja, depois do primeiro ai vai ter mais 2 ais. Outro exemplo. Tem um outro exemplo aqui, ó. Ó, veja só, lançou no abismo, estamos no capítulo 20. Fechou e o pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, aqui está bem claro o metatauta, depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então perceberam aqui que quando não vem o verbo em seguida, nós estamos falando de evento cronológico. Quando vem o verbo, ele está falando sobre visões. Então, resumindo aqui, não podemos dizer que depois dessas coisas, João está falando no capítulo 4, verso 1 ali, de que depois dos eventos da última igreja acontece isso. Isso é uma maneira equivocada de ler o livro, é uma maneira simplória. Como eu falei, fazer dessa maneira não é respeitar, primeiro, a filosofia, o gênero literário, e também é de alguma maneira rude dizer que estamos falando de acontecimentos lá, tá certo? Então, eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram esses argumentos que eu estou apresentando aqui, mas preferem ficar com esse tipo de argumento. Então, a própria Bíblia diz, em Tessalonicenses, diz que Deus permite a mentira para que as pessoas aceitem a mentira, tá? Então você é livre para acreditar no que você quiser. Mas estou dando evidências aqui do livro de que depois destas coisas não se referem aos eventos passados. Está falando de uma outra visão, ok? Muito bem, vamos continuar aqui, rapidinho. Agora perceba o seguinte, vamos tentar olhar mais no geral do capítulo 4 e 5. Aí diz assim, a cena se concentra em júbilo e não em juízo, porque muitas pessoas forçar, né? Algumas pessoas ligam o capítulo 4 e 5 de Apocalipse com o capítulo 7 de Daniel. Lá no capítulo 7 realmente vai estar falando sobre juízo. Aparecem as coisas similares entre eles, é claro, estamos falando do céu, da eternidade, do trono de Deus. Porém, o ato, as coisas que estão acontecendo ali, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em Daniel estamos falando de juízo, mas no capítulo 4 e 5 estamos falando de uma entronização, um júbilo, um momento de alegria, de entronização de Deus o Pai e também de Jesus Cristo. Outra coisa para mencionar é que no capítulo 4 e 5 são feitas maiores menções de tronos na Bíblia. Perceba, a filosofia hebraica, quando ela quer repetir, ela quer dar ênfase em algo, ela repete várias vezes o mesmo conceito. Então, o capítulo 4, a ênfase é o trono. O trono aparece várias vezes ali, mas quem está sentado no trono ali? É Deus Pai. Por que ele está sentado no trono? Porque ele é o Criador. Capítulo 4, Deus está sentado no trono porque ele é digno, porque ele é Criador. No capítulo 5, de novo, o trono se repete várias vezes. E quem é digno de sentar nesse trono? Jesus, o Cordeiro. Por quê? Porque ele morreu. Entendeu as ênfases? Deus é exaltado, entronizado no capítulo 4 porque ele é o Criador. Capítulo 5, Jesus é adorado, exaltado, porque ele morreu, porque ele se sacrificou pela humanidade. Então, digno é o Cordeiro de abrir os selos e de sentar no trono. Outra coisa, apesar da cena se passar no céu diante do trono, não aparece nenhuma palavra que dê alusão a juízo, diferente de Daniel 7, 9 e de Apocalipse 10, 11, que ali está falando claramente de juízo, entende? Então, desafio você, leitor, procura no capítulo 4 e 5 alguma palavra que refere-se, que lembra, que dá uma suspeita de juízo, de julgamento. Eu desafio você. Agora, quando você vai no capítulo 7, em especial os versículos 9 e 10, e Apocalipse capítulo 20, do 11 em diante, você vê plenamente que ali está falando de juízo, tá certo? Então, não confunda.
Não podemos defender que o capítulo 4 e 5 eles falam de juízo, porque Daniel 7 e 9 e Apocalipse 10 também são parecidos as visões. Não é porque é parecido que realmente é, tá? A visão apresenta um único livro selado. Olha que diferença grotesca, né? A visão apresenta um único livro selado, está fechado o livro. Enquanto que nas cenas de juízo geralmente apresentam livros. E eles estão o quê, gente? Abertos. Vai lá e olha no Daniel capítulo 7, 9, 10 e Apocalipse 20, verso 12. Então veja que diferença. Jesus, ele é digno de pegar um livro que está selado, que ele vai abrir ainda, né? E veja, e que o seu conteúdo será revelado só após ele abrir os 7 selos. Então, imagine só, é importante a gente dizer, imagine isso aqui, um livro. Naquela época assim, enrolado. Né? Tá vendo? Um livro. E aí ele é colocado 7 selos sobre ele. Certo? Quando eu tiro um selo, eu consigo saber o que está escrito dentro? Não. Quando eu tiro outro? Não. Quando eu tiro o 7º selo, só a partir do momento que eu tiro o 7º selo, é que então eu vou poder ler o livro. E aí as pessoas confundem. Usam texto de Ellen White fora do contexto. Tá certo? Vou falar mais sobre esses textos que eles apresentam aí, fora do contexto de Ellen White. Tá? Mas vamos lá. Eu estou falando especificamente do capítulo 4 e 5. Tá certo? Então vamos lá. Mais um questionamento. O foco de Daniel 7, do 13 ao 14, Jesus recebe do Pai a autoridade para julgar. Olha a diferença. Em Apocalipse 5 e 9, Jesus recebe a autoridade para reinar. Por causa do quê? Do seu sacrifício. Está vendo a diferença? Lá é julgamento. Aqui não, ele está reinando. Né? Ele recebe do Pai toda a autoridade que foi dada para ele no céu e na terra. E quando foi isso? No capítulo 4 e 5. Tá? Vamos lá, tem mais coisa. O aspecto do julgamento aparece, escrevi errado aqui, só aparece no capítulo 6, verso 10, após Jesus retirar o 5º selo. Então, se você quer falar de juízo, não é juízo? Então tá, então podemos falar do juízo só depois quando Jesus arrancar o 5º selo. Aí sim entra o aspecto de juízo. Mas antes disso, não é a sala do tribunal de juízo, a sala do tribunal de Deus, né? Como muitos falam aí. Tá? Tome cuidado com isso. O que mais? No capítulo 5 e 6, temos o Espírito Santo sendo enviado a toda a terra. E o apóstolo Pedro confirma com suas palavras em Atos 2:33. Ali nós vemos claramente no Pentecostes, quando eles estão reunidos, depois desce o Espírito Santo sobre eles, a chuva temporã, e Pedro então é questionado o que está acontecendo, e lá no capítulo 2, verso 33, diz que porque Jesus foi exaltado nas alturas, as coisas estão acontecendo agora aqui na terra. Então, entendemos que no capítulo 5 e 6, quando o Espírito Santo é enviado à terra, é o momento então que cumpre a promessa de Jesus. Jesus prometeu para os discípulos que não deixaria eles órfãos, e assim quando ele recebe toda a autoridade no céu e na terra, por isso que ele envia as pessoas para pregar o evangelho. E aí então ele manda poder especial, que é a descida do Espírito Santo. Então, mais um argumento aqui, para que o capítulo 4 e 5 não está falando de juízo, mas está falando da entronização, a exaltação de Cristo tomando conta do seu reino. Ok? Muito bem, o que mais? Vamos continuar. Agora vamos falar de evidências externas, não no livro. Vamos falar de que as outras pessoas falam sobre o livro, tá? Sobre o assunto. No comentário adventista, tá? Que é um padrão da nossa crença, tá bom? Se você não quiser acreditar nisso, então não sei mais o que falar para você. Na página 848 do volume 7, nós encontramos o seguinte relato, falando sobre o capítulo 4, verso 1. Presta atenção. Diz assim: depois dessas coisas, isto é, depois da visão de Apocalipse 1 e 10 a 3, 22, as palavras depois dessas coisas não implicam na relação cronológica entre os últimos eventos da visão anterior e o que está prestes a ser relatado. Está mais claro que isso? Ou você ainda vai continuar acreditando que o capítulo 4 e 5 está falando sobre juízo? Porque depois dessas coisas é depois dos acontecimentos de Laodiceia. Então, querido, eu não sei mais o que falar. Está aqui. Comentário adventista está dizendo o que nós acreditamos aí. Quer mais evidências? Vamos lá, mais evidências. Agora, o Tratado de Teologia, que é o mais próximo que nós temos de uma teologia sistemática. Na página 887, né, para vocês entenderem, diz o seguinte:
Semelhantemente, está falando de Daniel 2 e 7, a estrutura do livro do Apocalipse sugere que sequências como as dos 7 selos, das trombetas, são paralelas e conduzem o leitor desde os tempos apostólicos, ao ano 31, estou falando para vocês, até o segundo advento de Cristo. Isso é o Tratado de Teologia, é o padrão da nossa crença. Essa natureza recapitulatória das diversas sequências impede uma leitura contínua e o quê? Linear, que eu estou batendo na tecla. Alguns falam assim, mas fulano não fala que é uma leitura linear. Mas, querido, ler o capítulo 4 e 5 como eventos após o capítulo 3, 22 das 7 igrejas é ler o livro de forma linear. Entende? É não respeitar os blocos de visões. É não entender o que significa depois dessas coisas. É interpretar com uma forma anacrônica, né? Com a cabeça do século XXI, tentando ler um livro do primeiro século, não respeitando o gênero literário, não respeitando a forma gramatical, enfim. É tentar trazer novas interpretações, tá certo? Contínuo linear dos capítulos, como se os eventos de Daniel 8 seguissem cronologicamente os de Daniel 7. Ou se as 7 trombetas do Apocalipse viessem depois do 7 selos, tá vendo? Não tem como, são eventos paralelos. Eventos paralelos. Querem saber mais? Então vamos lá. Bom, eu trouxe aqui uma sugestão de leitura para você. Desculpa. O que nós temos mais de novo na igreja é do professor Ranco, do pastor Ranco Stefanovic. Ele tem um livro, Revelação de Jesus Cristo. É um livro excelente. Na página 167 vai dizer tudo sobre a respeito do capítulo 4 e 5, defendendo que não é juízo, mas está falando de entronização. John Paulinho, outro renomado professor de teologia dos Estados Unidos, né? Na série Santuário e Profecias, da Unaspres, no volume 6, página 87, ele vai defender e dar várias citações de outros autores que pensam dessa forma, que capítulo 4 e 5 está falando da exaltação, da entronização de Cristo, e não é juízo. Tá? O Mervyn Maxwell, ele escreveu aqui Uma Nova Era, segundo as profecias do Apocalipse. Vai lá na página 172. Ele vai dizer vai tecer vários comentários defendendo que ali não é juízo, mas é exaltação de Cristo. Vanderlei Donelles, um professor de teologia aqui do NASP, ele tem vários livros, e no livro Pelo Sangue do Cordeiro, na página 40, ele vai também falar sobre isso. Tá? Jacques Ducan, um baita de um professor de teologia, da Andrews, no livro dele, na página 56, também vai falar sobre isso. Então veja, aqui só tem alguns, tá? Eu tenho vários para citar, mas eu citei alguns. Agora eu gostaria que você que defende essa teoria parasse de ficar citando Escola Sabatina de 1989, tá? Eu vou tentar responder algumas perguntas sobre essa lição da Escola Sabatina de 1989. Por que, então, a igreja lançou aquilo? E por que mudou? Não é que mudou, tá? Depois eu vou dar uma resposta mais concreta para vocês. Mas apresentem mais evidências, tá? Olha, eu apresentei Tratado de Teologia, Comentário Adventista, os principais teólogos da igreja, e aqui tem livros e livros falando sobre o assunto. Então, tome cuidado com isso. Será que uma pessoa tem razão sobre tudo isso? Será que é isso mesmo? Então tá bom. Agora, se eu não falar de Ellen White, muitos vão ficar bravos, né? Então vamos para Ellen White. Então vamos lá. E aqui é um texto bem extenso, mas que você precisa ler para compreender, tá certo? Então vamos lá. Vou até tirar minha imagem aqui. Então diz assim, ó. Vamos lá, bem com calma, a gente vai lendo. Ali está o trono, e ao seu redor o arco-íris da promessa. Olha, de que capítulo está falando isso da Bíblia? Ela está falando, né? Ali estão querubins, serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, representantes do mundo não caído, acham-se congregados. O conselho celestial perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio. Todos estão ali para dar as boas-vindas ao Redentor. Olha, dar as boas-vindas ao Redentor. Bom, se você não crê em Ellen White, então desconsidere esse texto, tá? Mas as outras evidências que eu já te dei já são suficientes. Mas para alguns adventistas que precisam do aval de Ellen White para as questões, então por isso que eu estou pondo aqui, tá certo? Vamos lá. Estão ansiosos por celebrar um triunfo. Olha, celebrar.
um triunfo, e glorificar seu rei. Mas eles os detêm com um gesto. Olha que coisa linda. Ainda não. Não pode receber a coroa de glória e as vestes reais. Entra à presença do Pai, mostra a fronte ferida e atingido flanco, os dilacerados pés, ergue as mãos que apresentam os vestígios dos cravos, apontam para os sinais de seu triunfo, apresenta a Deus um molho movido, aqueles ressuscitados com ele, como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião da sua vinda. A hoste dos anjos prostra-se perante ele, ao passo que enche todas as cortes celestiais a alegria, a aclamação. Agora veja a referência que ela faz. Digno é o Cordeiro que foi morto para receber o poder, riqueza, sabedoria, força e honra, e glória e ações de graça. Qual é o texto? Olha, Apocalipse 5,12. Então aqui não é juízo, aqui é o triunfo de Jesus no céu, a exaltação. Que coisa, né? Hinos e triunfo misturam-se com a música das harpas angélicas, de maneira que o céu parece transbordar de júbilo e louvor. O amor venceu, achou-se a perdida. O céu ressoa com antissonantes vozes que proclamam: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra e glória, poder para todos sempre. Apocalipse o quê? 5,13. Quem está falando isso? Ellen White, no Desejado de Todas as Nações. E aí segue as páginas, tá certo? Então fica aí para você poder pesquisar mais um pouquinho sobre o assunto. Vamos para o outro então? Outro texto? Mais um texto grande, tá? Porque você precisa entender o contexto, né? Não é só dar... Eu peguei algumas citações, agora ficou sério o negócio aqui. Eu peguei umas citações de Ellen White que essa pessoa tem citado. E, gente, eu não sei se vocês têm corrido atrás para ver o contexto do que a mensageira está falando. Mas tem muitas pessoas acreditando em textos fora de contextos, tá certo? Então, cuidado com isso. Eu vou apresentar esses textos depois para vocês, tá? Vamos lá. Os lugares santos do santuário, agora é o grande conflito do santuário celeste, são representados pelos dois compartimentos do santuário terrestre, sendo em visão concedida ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos céus. Contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo que diante do trono ardiam. Olha o texto que ela coloca, capítulo 4. Vi um anjo tendo um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Aí ela cita o capítulo 8, que muitas pessoas tendem a dizer que já é juízo, né? Então presta atenção aqui. Agora é o que ela fala. Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial. Isso que nós vimos aqui. E viu ali as 7 lâmpadas lá de fogo e o altar de ouro. Então, o primeiro compartimento está falando sobre as 7 lâmpadas e o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro e o altar de incenso do santuário terrestre. De novo, abriu-se no céu o templo de Deus, agora sim, ó, Apocalipse capítulo 11, verso 19. E ele olhou para dentro do véu interior, ao lugar aonde, gente? Santíssimo. E onde que acontece o juízo? É no lugar santo ou no lugar santíssimo? Então, no capítulo 11 a 9, Ellen White está dizendo aqui, está claro no texto para quem lê no Apocalipse, que ele olha então para dentro do véu e vê o lugar santíssimo. Ali viu a Arca do Concerto, representada pelo receptáculo sagrado, construído por Moisés para guardar a lei de Deus. O grande conflito, 414. Muito bem. Eu não sei se vocês ainda estão com dúvidas, né? Mas eu coloquei aqui um desenho para vocês entenderem. Então vamos lá. De acordo com o que Ellen White diz, ela diz o seguinte, que João viu as 7 lâmpadas e o altar. E isso era o primeiro compartimento, tá aqui, o primeiro compartimento. Aí, a partir do verso capítulo 11, 19, ela então, João vê a Arca da Aliança, que é o lugar santíssimo. Entendemos o quê? Que os capítulos que correspondem a esse compartimento não podem estar falando sobre juízo. Mas a partir do momento que aparece a arca, aí sim nós podemos começar a ver, a vislumbrar o juízo. Então eu coloquei uma frase aqui para você compreender. Segundo Ellen White, segundo Ellen White, apenas em Apocalipse 11, verso 19, deixa eu ver aqui, deixa eu conseguir enxergar aqui só um momento.
a cena do lugar santíssimo é apresentada a João. Ou seja, antes disso, é impossível fazer qualquer relação com o juízo aos capítulos anteriores. Perceberam aí a diferença? Então, perceba o seguinte, eu estou tentando mostrar provas para vocês, evidências. Primeiro mostrei a forma gramatical, depois mostrei para vocês alguns pensadores, alguns teólogos, o que a igreja tem como documento oficial, dizendo que o capítulo 4 e 5 não tem a ver com juízo, mas tem a ver com a entronização de Jesus no céu, que isso aconteceu no capítulo, no ano 31, que depois dessas coisas não se refere a acontecimentos cronológicos, mas se refere a blocos e visões. Depois que João viu isso, ele começa a ver isso, tá certo? Então, mais para frente, vou gravar mais vídeos dando mais suporte a essa interpretação que eu estou apresentando para vocês, tá certo? Como vocês puderem ver, não tem como a gente biblicamente dizer que capítulo 4 e 5 está falando de um juízo, tá certo? Vocês viram aí as evidências internas e externas e puderam tirar algumas dúvidas. Eu sei que existem várias outras dúvidas que com certeza você tem aí, mas faz assim, coloque aí nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento, tá certo? E eu, conforme as perguntas, eu posso elaborar alguns vídeos para tentar responder. Lembrando que é difícil, não tenho todas as respostas num vídeo só. E os vídeos eu tenho tentado gravar ao longo da semana, porque eu sou pastor e cuido de 6 igrejas, então eu não tenho muito tempo para poder, tempo disponível para poder gravar e fazer esse trabalho. Faço esse trabalho por uma questão de hobby, porque gosto muito, tá certo? Então, para você aí que defende de alguma forma cegamente uma interpretação, eu desafio você, olhe o que foi apresentado nesse vídeo com oração, com humildade e veja realmente se o capítulo 4 e 5 está falando sobre juízo. E veja como é grave a gente dizer isso, porque se dissermos dessa maneira que é um juízo, a nossa interpretação futura dos próximos capítulos, eles vão nos levar a lugares errados, ok? Outra coisa, eu estou fazendo nesses moldes, os vídeos agora, nesse padrão, para tentar de alguma forma ficar mais simples, né, mais didático para vocês. E se vocês gostarem, deixa um like aí, se inscreve no canal, e aí eu tenho certeza aí que nós vamos crescer juntos no estudo da palavra. E estarei providenciando um outro vídeo agora a respeito do capítulo 6 e 7, talvez o 8. Né? Vou falar um pouco sobre os selos e das tão faladas trombetas. Seriam as trombetas acontecimentos depois de um decreto dominical, como algumas pessoas falam? Então, queridos, fiquem atentos, estarei lançando outros vídeos. Forte abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!